E hoje eu vou falar sobre uma fase fundamental do rito licitatório, que é a fase do julgamento das propostas. Antes disso, quero te lembrar que estão abertas as matrículas do meu curso completo Advogando em Licitações. Você encontra o link para saber mais sobre esse curso na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. E importante, semana que vem nós estaremos iniciando o processo de divulgação de uma mentoria Prime sobre inteligência artificial na advocacia. Essa mentoria, ela será uma mentoria em grupo e que terá também um acompanhamento individual. A mentoria ministrada pelo cientista de dados William Maza, que você conhece, e é reconhecidamente uma das maiores autoridades brasileiras em matéria de inteligência artificial na advocacia. Então, você encontra o link para integrar um grupo de super interessados, é um grupo de WhatsApp para quem quiser saber mais sobre essa mentoria Prime, quiser fazer a sua matrícula, você encontra o link para entrar nesse grupo. As ações para a entrada do grupo vão ser basicamente a partir da semana que vem. Mas, se você quiser já ir entrando, você encontra o link para aderir a esse grupo aqui também na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Muito bem, hoje vamos falar então sobre um dos temas que eu abordo no curso Advogando em Licitações, um tema crucial que é o julgamento das propostas. Lembre, o artigo 17 da nova Lei Geral de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, o artigo 17 lista as etapas do rito licitatório com os seguintes termos, abro aspas, artigo 17 falando: o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Fase preparatória, depois, segunda fase, divulgação do edital, terceira fase, apresentação de propostas e lances, quarta fase, julgamento. Então, estamos falando da fase 4 do procedimento licitatório. Depois, num rito que foi inspirado na lei do pregão, vem a habilitação, que é a fase 5. A fase recursal unificada é a fase 6 e tudo termina, segundo a lei 14.133, na fase da homologação. Então, o que nós temos na fase de julgamento? Já foi preparada a licitação nessa fase que antecede o edital, não por acaso chamada de fase preparatória. O edital já foi publicado e as propostas já foram apresentadas também pelos licitantes. O momento agora é saber qual é a ordem classificatória dessas propostas segundo os critérios definidos no edital. É muito importante você saber que a nova lei de licitações ela foi muito econômica na normatização do rito licitatório. É isso mesmo. Esse é um dos consensos da doutrina dos especialistas em matéria de licitação, ao afirmarem que a lei poderia ter dito um pouco mais. Ela estabelece normas gerais muito abrangentes, o que aumenta a importância e o papel que vai ser desempenhado pela regulamentação posterior a essa lei. Então, mesmo em matéria de procedimento licitatório, faltam detalhes na lei que nos permitam estabelecer, pelo menos, quais são as diretrizes gerais para a realização de uma licitação sem depender de atos administrativos. Mas essa foi uma escolha do legislador que nós podemos criticar, mas a realidade é essa. Nós temos que lidar com uma lei muitas vezes lacônica. E interessante lembrar que no rito da nova lei de licitações, primeiro são julgadas as propostas, estabelecido o quadro classificatório, quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro, etc. E só depois é analisada a documentação apenas do líder do certame, quem está até aquele momento com a melhor proposta. Não podemos falar ainda em análise de documentos do vencedor do certame, porque só vence o certame quem ultrapassa a fase da homologação. Mas nós temos alguém já no momento do julgamento que tem a proposta até então mais vantajosa para a administração. E a análise de documentos, que é uma parte muito burocrática do rito licitatório, ela é realizada após o julgamento das propostas. O objetivo disso é uma maior eficiência no procedimento de licitação, reduzindo o trabalho da comissão. Veja, talvez essa seja a característica fundamental da licitação na nova lei.
essa habilitação que vem posteriormente ao julgamento das propostas. Na lei anterior, a Lei Geral 8666, acontecia diferente. Primeiro eram analisados os documentos de todos os participantes e depois era avaliada a proposta de cada um deles. E aí a comissão era obrigada a analisar documentos de quantos interessados comparecessem. Às vezes 100, 200, 300 licitantes, obrigando a comissão a ficar por semanas analisando documento por documento. Eu sempre critiquei, assim como a maioria da doutrina, essa lógica da habilitação anteceder o julgamento das propostas, mas muito recentemente, preparando o conteúdo desse curso, me ocorreu uma vantagem do rito anterior sobre esse rito de fases invertidas na nova lei. A vantagem é que quando você analisa documentos, primeiro você tem certeza que quem apresenta as propostas é alguém sério. É alguém que tem o que a doutrina chama de idoneidade para contratar com a administração. Ao passo em que neste rito da Lei 14.133, em que primeiro eu julgo as propostas no escuro, sem saber se aquela proposta foi feita por alguém que sequer preenche as condições do edital. Então, embora tenha sido quase um consenso doutrinário que essa inversão de fases, análise de documentos posterior ao julgamento das propostas, era quase um consenso no sentido de que é melhor que o modelo anterior, não é um sistema apenas com vantagens. Esses lances feitos no escuro, eles produzem um grande risco da administração depois ter que desclassificar a proposta ou inabilitar o licitante, porque o autor da proposta mais vantajosa para a administração não preenchia as condições de participação do certame. Bom, um outro ponto que eu abordo em matéria de julgamento das propostas no meu curso completo Advogando em Licitações é a natureza jurídica do julgamento. Você me vê aqui semana após semana falando sobre natureza jurídica das coisas. Eu adoro análise de natureza jurídica, porque eu tenho uma formação teórica muito forte. Eu sou da Escola de Direito da PUC de São Paulo e todos nós lá somos satélites do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um teórico brilhante do direito administrativo. E a análise da natureza jurídica, ao contrário do que muita gente acha, que é um esforço acadêmico sem sentido prático, a análise da natureza jurídica revela-se como algo de grande utilidade prática. Porque a partir do momento em que você define a natureza jurídica de um instituto, você diz o que esse instituto é para o direito, é possível delimitar também quais são as normas que incidem sobre aquele objeto. Então, a definição da natureza jurídica, que a doutrina chama de taxonomia ou taxinomia, é um passo fundamental que antecede a definição do regime jurídico. E no direito, o regime jurídico é tudo. As normas que se aplicam a determinada situação são o próprio direito, de modo que a definição da natureza jurídica é indispensável para que a gente saiba qual é o direito aplicável a uma determinada situação concreta. O julgamento, sem sombra de dúvidas, é um ato administrativo de natureza vinculada, ou seja, a administração pública, a comissão de contratação, o agente de contratação não tem autonomia para julgar como a melhor proposta segundo seus critérios de conveniência e oportunidade. Pelo contrário, a comissão de contratação ela está obrigada por lei a estabelecer um quadro classificatório com base no critério de julgamento do edital, sem que haja conveniência e oportunidade nessa decisão. A conveniência e oportunidade dessa decisão já está na lei. É o legislador que realizou esse juízo de avaliação do mérito da decisão, lá no plano da norma. Quando a administração vai executar essa norma e praticar um ato administrativo de julgamento das propostas, ela está amarrada, ela está dentro de uma conduta que nós chamamos de conduta ou competência vinculada àquela em que não remanesce qualquer margem de liberdade para o agente público ao executar a sua competência. E a partir daí, quando nós sabemos que o julgamento é um ato vinculado, porque não há outra escolha,
ao agente de contratação, a não ser julgar como a proposta de maior vantajosidade, aquela que objetivamente assim se revelar, segundo os critérios de julgamento do edital. A partir disso, nós conseguimos também estabelecer quais são os mecanismos de controle sobre essa decisão. Tudo que acontece em matéria de licitação se passa semelhantemente ao que acontece de resto em todo o direito administrativo. Ou seja, os atos em direito administrativo, chamados de atos administrativos, eles são amplamente controlados por vários meios distintos que avaliam quer a sua legalidade, se ele for vinculado, quer o seu mérito ou aspectos de legalidade no mérito, se o ato for discricionário. Então, nós podemos falar como meios de controle do ato de julgamento, em primeiro lugar, o meio administrativo. Havendo ali algum erro que o licitante considere ocorrido no julgamento das propostas, ele pode, em primeiro lugar, segundo a lei, pedir uma reconsideração. Se não der certo, é possível interpor um recurso hierárquico à autoridade superior. Tudo isso eu ensino no curso. Antes de um recurso hierárquico, se você preferir, você pode provocar a autoridade superior para a correção daquele suposto vício no julgamento a partir de uma representação. O professor Marçal Justen Filho, a nossa maior autoridade no Brasil em matéria de licitações, ele diz isso. É sempre possível representar a autoridade superior, independente do recurso hierárquico, como uma carta na manga a mais. É possível representar para que ela avalie se houve alguma ilegalidade na conduta ali de um subordinado. Bom, eu estou falando aqui a respeito de alguns poucos pontos sobre julgamento das propostas, assuntos que são compatíveis com a nossa exiguidade aqui de 20, 30 minutinhos de bate-papo. E eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre desclassificação das propostas. O que é a desclassificação de uma proposta? A desclassificação é a retirada de uma proposta, excluindo quem for o proponente, excluindo, alheando essa pessoa do procedimento licitatório, porque de alguma forma a proposta não condiz com as regras estabelecidas no edital. Seja porque essa proposta não é direta, às vezes ela não é feita em dinheiro, não é feita de forma incondicionada, muitas vezes ela está abaixo demais do valor médio de mercado e se torna uma proposta inexequível. Existem muitas razões para que uma proposta seja desclassificada. E o tema é disciplinado nos artigos de 59 a 61 da 14.133. A desclassificação também é um ato administrativo que declara o defeito na proposta, defeito constitutivo da desclassificação. Sua ocorrência deve ser ponderada pelo princípio da proporcionalidade e depende de um prejuízo ou inconformidade causada à proposta e aos demais licitantes. Isso é muito interessante. No regime da nova lei, mesmo que uma proposta contraria alguma regra do edital, não necessariamente isso gerará uma nulidade dessa proposta ou ali da fase em que o procedimento se encontra. É preciso que a comissão de contratação ou agente de contratação ou ainda o pregoeiro avaliem se aquela irregularidade na proposta torna a compreensão da proposta impossível ou prejudica de alguma forma a competitividade do certame. Isso é muito interessante porque significa dizer que, ao contrário da lei anterior, nem toda inadequação da proposta às regras do edital gera uma desclassificação. Às vezes é um problema formal que pode simplesmente ser ignorado. Suponha, por exemplo, o autor que faz uma proposta, ele acrescenta um zero a mais na proposta, mas fica evidente que aquele zero foi acrescentado por engano, a vírgula foi mal posicionada, então todo mundo oferece a prestação de um serviço na casa de 10 mil reais e uma proposta está ali R$1 milhão. E é claro, pela forma como está escrita, que a proposta não é de R$1 milhão. Foi um erro no posicionamento da vírgula ou algo parecido. Veja,
Esse pequeno erro, essa mera irregularidade, essa superficialidade, ela não prejudica a compreensão da proposta. É para todos evidente ali que a proposta está de acordo com a média dos demais proponentes. Então, é possível que se faça hoje uma avaliação do impacto da irregularidade sobre o rito, de modo que se a irregularidade não tiver um impacto decisivo à competitividade ou à própria compreensão da proposta, a irregularidade ela é simplesmente desconsiderada e o procedimento segue sem nenhum tipo de nulidade. Interessante. Beber uma aguinha aqui, gente. São basicamente 3 os atributos gerais de uma proposta considerada válida. Atributos genéricos. O que uma proposta em licitação precisa ter para que ela se considere válida e tenha ali uma competitividade avaliada em relação às demais? Primeiro, a proposta tem que ser certa. Segundo, a proposta tem que ter o atributo da seriedade. E terceiro, o atributo da execuibilidade. Falando muito rapidamente sobre esses 3 atributos. O atributo da certeza significa que a proposta tem que ter uma formulação objetiva e definida. Ou seja, a proposta tem que ser em dinheiro. Quanto que você quer pelo bem, quanto você quer pelo serviço, quanto você quer para construir e realizar aquela obra. Não se admite, por exemplo, uma proposta em unidades financeiras. Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, tem a UFESP. A UFESP é um índice utilizado pelo Estado de São Paulo para atualização de valores, para que os valores não se percam com a inflação. Eu não posso fazer em licitação uma oferta atrelada ao UFESP, porque isso não é uma proposta direta em dinheiro. Ao contrário, ela é uma proposta variável e não terá nenhum tipo de critério objetivo que permita comparar essa proposta com as demais. O que é o atributo da seriedade de uma proposta? Significa que a proposta não deixa margem, diz o professor Marçal, para subterfúgio ou revogação. Então, por exemplo, se você abre um envelope de propostas e está escrito assim: a minha proposta é o valor X, e aí diz qual é o valor, se a inflação se mantiver no patamar atual. Veja, essa proposta é condicionada. A proposta foi feita em determinado valor se a inflação não escalar. Essa é uma proposta que tem que ser desclassificada, porque ela não é direta, ela não é incondicionada, ela está vinculada a um evento futuro e incerto. Como que nós vamos saber se a inflação vai manter o mesmo patamar daqui para frente ou não? E mesmo que soubéssemos, essa proposta ela não consegue ser cotejada com as demais. Como avaliar se essa é a melhor proposta, se ela está ali vinculada a determinada ocorrência? E por fim, aquele atributo que eu considero mais importante das propostas no rito da 14.133 é o atributo da execuibilidade. O que é uma proposta execuível? É aquela em que há uma possibilidade jurídica e material de sua execução. Possibilidade jurídica e material de execução dessa proposta. Então, um exemplo, um valor apresentado em uma planilha de custos ignorando a carga tributária. Na licitação brasileira, sempre que é feita uma proposta, tem que ser juntada uma planilha de custos, principalmente em contratos de maior complexidade, porque a partir dessa planilha que a administração sabe dizer se o particular que está fazendo aquela oferta, ele sabe o que está fazendo. Porque não interessa para a administração contratar alguém que mal sabe planilhar os custos que terá. Portanto, uma proposta baseada em uma contabilidade que seja fluida, que seja uma contabilidade movediça, ela não é uma proposta que pode interessar para a administração, ela tem que ser excluída. Então imagina que essa planilha é aberta de determinado licitante e lá não está computado o custo da carga tributária. Ou seja, ou o sujeito já está planejando sonegar, o que é um ilícito, que não pode ser aceito pela administração pública, ou ele não sabe o que está fazendo. Como que você vai calcular custo? Para apresentar uma proposta, se
você não leva em consideração um dos elementos cruciais para a definição de uma proposta, que é a carga tributária. Então, isso mostra que essa proposta, apenas no exemplo que eu trouxe aqui, é uma proposta inexequível e deve ser desclassificada. Outro papel, gente, que eu cumpro ministrando o curso para os meus alunos, o curso completo Advogando em Licitações, é introduzir esses alunos ou acostumá-los a uma nomenclatura que é muito própria do subnicho licitatório. Você deve ter reparado que eu usei aqui algumas palavras um pouco estranhas, então, execuibilidade, vantajosidade para a administração, são palavras pouco usuais no português falado aqui no nosso país, porque elas fazem parte de um contexto lexical muito específico do cenário licitatório. E uma dessas expressões, um desses nomes é o chamado jogo de planilhas. O que vem a ser um defeito chamado de jogo de planilhas? O jogo de planilhas consiste em um erro da administração pública nos custos que determinada execução contratual terá. E aqui a gente fala basicamente de contrato de obra. Os contratos de obra pública, eles são de maior complexidade do que os de compra de serviços. Eles envolvem quase sempre um montante financeiro expressivamente maior se comparado com os demais contratos e, portanto, há detalhes muito específicos do contrato de obra que não fazem sentido em outros objetos contratuais. O que é o jogo de planilhas? É uma situação em que a administração calcula mal para a definição do valor que ela considera médio de mercado, calcula mal o custo de determinados insumos na execução daquele objeto. E aí a administração acaba superestimando a importância de itens de valor menor e subestimando a importância econômica de itens que são de maior valor. E aí, no momento do cumprimento do contrato, quando há um choque entre esses problemas de custo de itens de baixo valor e de alto valor, isso acaba obrigando a administração pública a fazer alterações no contrato, aumentando a remuneração do contratado. Então, o jogo de planilhas, ele pode até ser percebido pelo licitante, mas não é culpa desse licitante, é uma culpa da administração que calculou mal o custo e o quantitativo de determinadas matérias-primas. Não confunda jogo de planilhas com concerto entre os licitantes. O que vem a ser, e mais uma vez nós utilizamos aqui uma nomenclatura muito própria e exclusiva da licitação, o concerto entre licitantes. Concerto é uma palavra que não se usa muito nesse contexto. Concerto é um acordo, um combinado. O concerto entre licitantes é um acordo ilícito para ferir a competitividade da disputa. É a famosa licitação que já está decidida antes de começar. Às vezes a licitação ela é apenas um teatro entre aqueles competidores, porque eles já resolveram entre eles quem vai ser o autor da melhor proposta. Então, nós chamamos de concerto essa atuação combinada de licitantes, de modo a estabelecer uma espécie de rodízio de quem será o licitante contratado da vez e que acabam tornando a licitação apenas um espetáculo de fachada. E é muito curioso porque a nova lei, a 14.133, tomou diversas cautelas para evitar uma disputa desleal na licitação. Só que essas cautelas não têm sentido nenhum se os licitantes já chegam concertados, como se diz na apresentação das propostas. Então, é claro que é crime contra a licitação, é uma conduta tipificada na própria legislação de licitações, mas ela acontece com alguma frequência. Isso quando se descobre, porque eu imagino que na maioria absoluta das vezes esse concerto ele não é identificado pela administração. Quando
avançaram as investigações sobre as empreiteiras alguns anos atrás, foram divulgadas informações sobre um clube que essas empreiteiras de grande porte nacional tinham, justamente de revezamento. Elas combinavam que a obra X terá uma licitação ganha por uma empreiteira, as outras vão fazer propostas acima daquela decidida como vencedora. Na licitação seguinte já vai ser outra, aí as propostas dos demais licitantes estão concertadas para um valor mais alto do que aquela que foi escolhida entre eles, uma máfia, uma cartelização. A isso nós damos o nome de concerto na licitação. E é muito interessante porque, especialmente os órgãos licitantes federais, eles se preocuparam em dar algumas dicas, tanto para licitantes quanto para as comissões de contratação, algumas dicas que funcionam como indícios, como pistas de conserto entre os licitantes. E, confirmado esse indício, os licitantes e a comissão têm que redobrar a atenção ao que vai acontecer ali naquele teatro da licitação. Porque se houver alguma suposta irregularidade, algum desses indícios se confirme, é preciso representar a autoridade superior, avisar a comissão de contratação, em casos mais graves, representar o Ministério Público, o Tribunal de Contas e, por que não, em último caso, até o Poder Judiciário. Então, termino mencionando alguns indícios, no curso eu trato de todos, mas alguns indícios que mostram que a licitação pode ter conserto entre os licitantes. Veja que interessante, esse documento não fui eu que produzi, eu apenas estou lendo aqui, muito interessante esse documento produzido pelos órgãos licitantes e federais de controle. Primeiro indício, certos fornecedores desistem inesperadamente de participar da licitação. Essa é uma situação esquisita. A empresa vai lá, ela gasta com os custos para participar do certame, apresenta a documentação, manda lá os representantes, se for uma licitação presencial, ou faz com que alguns funcionários tenham que ficar à disposição quando a licitação for uma licitação eletrônica e, de repente, ela desiste do nada. Esse é um comportamento esquisito que deve acender uma luz amarela, pelo menos amarela, dos órgãos de controle da comissão de contratação e dos demais licitantes, porque talvez o que explique essa desistência inesperada seja um conluio entre os licitantes. Há uma outra prática que é indiciária de conserto entre os licitantes, que é o chamado mergulho. O que é um mergulho? Mergulho é o oferecimento de um preço muito abaixo dos outros. Daí essa metáfora que se faz, né, de alguém se jogando numa piscina, por exemplo, porque o licitante ele vai lá e se joga em relação aos demais, comparando as propostas. Isso pode ser, às vezes, uma inexperiência de quem está lidando com a licitação ali por parte da empresa, mas pode ser também uma prática de conluio entre os licitantes. Então você imagina, por exemplo, há uma disputa na fase de lances, cada licitante está oferecendo lances inferiores aos demais sucessivamente, como hoje se faz na licitação, na fase de julgamento, e de repente vem um licitante e mergulho, oferece um preço lá embaixo, esse preço lá embaixo acaba distraindo o procedimento e as pessoas que estavam atentas, essa proposta é desclassificada por inexequibilidade, e aí o segundo colocado acaba sendo declarado vencedor, ou o primeiro posicionado na ordem classificatória. Esse é um mergulho de conluio. Ele é feito para atrair os holofotes da comissão e dos licitantes e servir como cortina de fumaça para uma outra proposta que aí vai se sagrando vencedora após a exclusão da proposta em que teve mergulho. Outra coisa interessante, outro elemento indiciário de conserto entre os licitantes. Em um pregão eletrônico, propostas de diferentes empresas apresentam os mesmos numerais nas últimas casas decimais. E o documento até dá um exemplo, uma proposta
a R$ 3,027, ou seja, R$ 3,02 e alguma coisa. E a outra proposta de outro licitante vem a R$ 2,027 também. Aí você contrasta, você coteja as duas propostas e fala, mas não é possível. Não é possível que até na terceira casa após a vírgula as propostas tenham a mesma numeração. Então, isso aqui indica um indício, não é certeza absoluta, mas é uma pista forte de que há conserto entre os licitantes. No curso, eu ensino ou falo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o caso do mergulho 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 indícios de conserto entre os licitantes. E para que serve conhecer esses indícios? Para se você advogar para uma empresa que está sendo prejudicada na disputa por um suposto conserto entre os licitantes, você acusar essa irregularidade à comissão de contratação. Se não der certo ao superior hierárquico, se não funcionar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e ainda a possibilidade sempre muito importante da via judicial, de promover uma denúncia mesmo ao Ministério Público, aos demais órgãos de controle e, quem sabe, ali entrar com alguma medida judicial para anulação dessa licitação consertada. Bom, gente, eu teria aqui muitos outros detalhes para abordar, mas nós já atingimos aqui, passamos até da meia hora, que é o prazo máximo em que eu aceito que nós falemos aqui, porque ninguém me aguenta ouvindo mais do que 30 minutos do que eu falo. Então, se você se interessou por esse conteúdo, se ele faz sentido na sua advocacia, não deixe de fazer parte dessa turma. As matrículas estão abertas, você pode se matricular hoje mesmo no curso completo Advogando em Licitações. O link você encontra aqui no descritivo desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Lembrando também que na semana que vem nós vamos abrir um grupo de super interessados num novo curso da minha escola, que é a Mentoria Prime de Inteligência Artificial na Advocacia. Essa é uma mentoria em grupo, mas que terá acompanhamento individual. O acompanhamento e a mentoria estão a cargo do cientista de dados William Mas, o meu irmão, que vocês conhecem aqui de tantas e tantas lives, uma reconhecida autoridade em matéria de inteligência artificial na advocacia. Se você tem interesse nesse novo curso, se você quer utilizar as ferramentas de inteligência artificial para melhorar o seu negócio, essa é uma mentoria de implementação de ferramentas. Não é uma teoria sobre ferramentas de inteligência artificial, é como que se implementa, como se executa, se aplica na prática cada uma dessas ferramentas no dia a dia do seu escritório. Já há um link para quem já quiser entrar no grupo, embora eu não tenha divulgado ainda, porque as ações desse novo curso estão concentradas na semana que vem, mas você encontra um link para fazer parte desse grupo de WhatsApp de super interessados, porque o lançamento vai acontecer somente dentro desse grupo. Para quem tem acompanhado os cursos novos da minha escola, esse é o padrão que a gente tem utilizado de lançamento de cursos. A gente tira os interessados do barulho da internet, a gente monta um grupo exclusivo de WhatsApp, o grupo fica no silencioso, só tem postagens nossas da escola e dos professores, justamente para não incomodar. E ali dentro do grupo é que acontece o lançamento. Todas as informações são passadas lá, as dúvidas são tiradas dentro desse grupo também, e principalmente o link para matrícula você só vai encontrar dentro do grupo de WhatsApp. Lembrando que as matrículas dessa mentoria Prime vão abrir sexta-feira da semana que vem. Então, estou fazendo essa transmissão aqui, se não me engano, dia 28 de maio de 2024, daqui a uma semana, na sexta-feira, uma semana e meia, né, gente? Hoje é uma terça. Uma semana e meia, daqui uma semana e meia, abrem as matrículas desse curso. Entre no grupo de super interessados, porque você vai adorar essa mentoria Prime. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações.
transmitido ao vivo todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília, e às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, em todas as minhas redes. Você pode assistir às reprises desse conteúdo nas minhas redes também, e o que não for transmitido ao vivo, então, por exemplo, eu tenho algumas redes em que não há transmissão ao vivo. Eu subo a reprise da live já no dia seguinte, tá bom? Então, se você, por exemplo, está no Instagram da minha escola, da Escola do Maza, a transmissão ao vivo é pelo Instagram Professor Maza. Aí eu pego essa reprise e lanço no dia seguinte também nesse outro perfil do Instagram. Isso funciona também para outros canais que eu tenha lá no YouTube, para páginas de Facebook. Um dia depois da live você já encontra aí sim em todas as minhas redes a reprise para você assistir. Valeu, bom feriado para vocês. Sexta-feira tem live, hein? Mesmo no meio do feriado. Se Deus quiser, nos encontraremos lá. Valeu, muito obrigado, até mais. Tchau.